Mobilidade, ciência, educação, inovação, saúde. Tudo que faz a diferença. Podcast Isso que Importa, com Alexandre Bueno. Olá, meus amigos. Este é mais um episódio do podcast Isso que Importa, aqui da Rádio Nova Onda FM. Hoje eu tenho o privilégio e a grata satisfação de receber um grande amigo, o apóstolo Vilmar da Campo. Seja bem-vindo ao podcast Isso que Importa. Obrigado, Alexandre. É um prazer estar aqui com vocês nesse programa muito especial. E vamos ao que importa, né? É isso aí. A Missão Paz e Vida, ela foi fundada em 1988. Isso. Qual foi a motivação? O que gerou essa inspiração para começar a Missão Paz e Vida? Para falar da Missão Paz e Vida, eu tenho que voltar um pouquinho e falar um pouquinho do que aconteceu na minha vida, porque a minha história com a Missão Paz e Vida está muito entrelaçada, né? Então, ali nos meados de 83, 84, eu era um jovem perdido nas drogas, né? Metaleiro, roqueiro, e eu fui alcançado pela mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, através do pastor Vanelli, aqui de Mogi Guaçu, que fazia um trabalho, estava começando na época um trabalho e preparando inclusive o centro de recuperação aqui em Mogi Guaçu, que atuou por mais de 20 anos aqui. E nesse tempo eu fui alcançado com a mensagem. Foi até interessante que eu morava em Mojimirim e ele enviou um folhetim para que eu pudesse, através de um amigo e tal. E nesse tempo eu então tive um encontro com Jesus e a minha vida foi transformada, foi mudada. Bom, a partir daí eu morava em Mojimirim e eu precisava de um local para poder dar aquela manutenção, porque o pós-recuperação que é o mais importante, né? E aí eu frequentava aqui as reuniões com o pastor Vanelli e houve então a necessidade eu comecei a pegar muitos amigos meus na época que queriam beber da mesma água que eu tinha bebido e sofrer as mesmas transformações ali, né? E aí houve a necessidade de a gente montar uma unidade em Mojimirim. E foi o que aconteceu, foi ali na Rua do Mirante, num localzinho bem menor que esse estúdio aqui. Em 1988 isso, né? Isso. Como o senhor falou, a missão começou com poucas pessoas. Começou num salão alugado, modesto. Salãozinho alugado, uma guitarrinha que eu trouxe lá da minha banda de rock and roll, e um microfone, uma caixinha e 10 banquinhos de madeira, sem encosto. E quais foram os desafios nesses primeiros anos para fazer essa missão crescer, começar a crescer? Meu Deus, é você começar do zero, sem recurso nenhum. Na época eu tinha um comércio na cidade e eu mesmo bancava tudo na igreja. A gente não tinha arrecadação, porque eu nem sabia o que era isso. Eu não tinha uma formação eclesiástica e muito menos não fui seminarista, não sabia como funcionava o sistema religioso e até hoje não sei bem direito como é que funciona. Está sempre aprendendo, né? Estou sempre aprendendo. Então, o que acontece? Foi um desafio muito grande, porque nós não tínhamos nada, Hoje você entra em qualquer igreja que começa nos dias de hoje, nós estamos falando de 37 anos atrás. Sim. Todo mundo já começa com uma belíssima estrutura de som, de logística e tudo, né? Naquela época não tinha nada, gente. Eu até brinco, eu e mais uns 10 louquinhos, porque quem me acompanhou foram os meninos do meu convívio, né? Aí veio a mãe, aí veio o pai, aí veio o tio, aí veio o avô, aí veio aqueles que, o que está acontecendo com esse moço aqui? O cara mudou de vida, o cara tá fumando maconha, agora tá indo para a igreja e tal. E assim começou. E na época eu fazia um trabalho de levar esses jovens para centros de recuperação em Campinas, até porque aqui ainda não estava concluído em Mogi Guaçu. E depois aí eu fui até hoje o pastor Vanelli fala que eu fui o que mais, eu ganhei todos os recordes de número de pessoas que eu trouxe para cá. Que eu ia mesmo nas baladas, nas biqueiras, pegava os caras, você quer mudar de vida, vou te levar num lugar e tal. E foi desse jeito, aí foi crescendo. De lá a gente foi para um outro salão alugado na Santa Cruz, e de lá eu dei um passo de fé comprando aquele terreno do Mirante, onde é o templo. Uhum. E o resto é história, né? O resto... É um trabalho de muito amor, né? Muito amor, dedicação e renúncia. Saindo de um salão alugado, pequeno, modesto,
Hoje a Missão Paz e Vida ela está em várias cidades. Várias cidades. Quantas cidades hoje a Missão Paz e Vida está presente e qual a importância dessa expansão para atingir mais pessoas com o Evangelho? É difícil falar em quantas cidades nós estamos. Se nós formos falar em termos físicos, um templo, uma unidade, um templo ali, uma igreja, nós estamos falando aí de mais ou menos umas 15 cidades. Mas, se nós formos falar em pessoas, que é o mais importante, o ser, nós estamos no Brasil inteiro. Eu tenho hoje filhos, que a gente costuma falar filhos na fé, discípulos, né, que estão no Brasil inteiro e fora do país. Eu tenho várias pessoas que passaram pela missão e hoje estão nos Estados Unidos, estão em outros lugares. Nós temos missionários também trabalhando no meio dos índios. Hoje nós temos um missionário que trabalha com os índios. Então é muita gente, nós estamos em muitos lugares no Brasil, até fora do Brasil. Isso, e como o senhor disse, né, o principal objetivo, um dos trabalhos da Missão Paz e Vida é a recuperação dos dependentes químicos e a libertação das drogas. Como que se dá isso ao longo dos anos e qual que é o resultado que vocês estão obtendo com relação a essa recuperação? Essa foi a ideia original da Missão Paz e Vida, foi o que gerou, até mesmo no coração do pastor Vanelli, eu sempre me reporto a ele, e que como eu fui o primeiro fruto, esse sonho passou para mim. Hoje eu estou construindo um centro de recuperação em Mogi Mirim, depois de 30 e poucos anos estudando, trabalhando, não tendo um local. Hoje nós temos uma sede para levar as pessoas, teremos ainda a partir desse ano. Então essa atividade, digamos assim, hoje não é a única e nem a principal, porque nós temos muitas outras frentes de trabalho hoje com jovens, com casamentos, com homens, com mulheres, nós temos no futebol, nós temos no esporte. Então nós temos várias frentes de trabalho hoje dentro da nossa igreja. Mas, respondendo a sua pergunta, a importância, porque quando alguém entra nesse submundo de drogas, não é só ele que sofre. Todo mundo sofre, a família toda sofre. Então você recuperando, você tirando uma pessoa, um dependente das ruas, você promove até a segurança da cidade, porque você vai ter menos um delinquente, menos um ladrão, um bandido na rua, porque essa pessoa ela vai se transformar, e a gente tem prova disso. Agora, a porcentagem hoje não é animadora. Eu já tive muitas pessoas que chegaram e falaram, mas pô, você está investindo, estava até falando com o Edson aqui fora do ar, aqui, a nossa igreja é uma tenda de lona, e muita gente fala, por que você não constrói um templo, um mega templo? Eu falei, para quê? Isso aqui vai virar material de combustão, isso aqui não tem poder nenhum, não vale para nada. Se formos investir em alguma coisa, vamos investir em um local que vá restaurar pessoas, restaurar vidas. Então a porcentagem é desanimadora, porque se você pega aí de 10 pessoas que vão para um centro de recuperação, talvez uma única pessoa vai continuar o tratamento, vai ter uma vida transformada, formar uma família, mas só que essa uma pessoa, ela pode influenciar milhares depois. Então vale a pena, porque uma vida importa, né? Uma vida, a gente não pode deixar ninguém para trás, né? São pessoas importantes. Não. E é um trabalho que vale a pena ser feito. Vale a pena. Agora, além de apóstolo, pastor, o senhor também é escritor e colunista de jornal. Como que o senhor consegue conciliar tudo isso? O que motiva, o que o impulsiona a levar a palavra do Evangelho também na escrita? Acrescentando a sua lista aí, sou jardineiro, sou pedreiro, sou pintor, sou tratador de cavalo, sou limpador de cocheira, eu consigo conciliar esse tempo, porque quando você faz um planejamento de vida, você tem propósito. Então, se você acorda de manhã cedo, você sabe que você tem tudo isso para fazer, você vai encontrar um momento, inclusive para depois cuidar de pessoas, né? Então, claro que hoje nós temos uma grande equipe, então nós delegamos muitas funções, mas é isso, é dedicação ao máximo, é coração na ponta da chuteira, coração na ponta do ministério, do chamado, e você sabe que você tem pouco tempo aqui na Terra e o que você puder fazer para melhorar a pessoa, você tem que fazer, né? Então eu tenho alguns livros escritos, e sou pastor, sou bispo porque eu sou um supervisor das igrejas que estão sob a minha liderança.
o apóstolo, não é um termo muito conhecido, inclusive nem eu esperava ter um dia esse título. Exatamente numa véspera de marcha para Jesus, o pastor Vanelli estava pregando lá em Mojimirim, e ele disse assim, olha, esse ano a marcha para Jesus não vai ser conduzida por um bispo, mas por um apóstolo. Aí na hora até estranhei, né? Pô, né? Aí no final ele me surpreendeu, dizendo, porque hoje Deus está dando o apostolado ao Vilmar, e eu estou aqui para consagrá-lo e tal. E o apóstolo, ele é o mais humilde de todos os outros títulos. Muita gente pensa que tem uma escadinha. Pastor, bispo, tal, apóstolo. Não, o apóstolo é o menor de todos. O apóstolo é o servo, é o pai, é aquele que está para servir. O termo quer dizer o enviado. Então, somos enviados, né? A Missão Paz e Vida completa 36 anos de existência. Sim. Quais são os maiores desafios da atualidade com relação à Missão Paz e Vida? E quais são os projetos futuros da Missão Paz e Vida? Os maiores desafios hoje é a diversidade e o afastamento que a sociedade está tendo de valores e de princípios que são caros para as famílias tradicionais e para aquilo que Deus deixou para a humanidade como um segmento. Então hoje você tem a internet na mão de todo mundo e ali tudo é jogado ali, todo mundo tem uma opinião e aqui a gente não quer falar de nada, mas existe hoje uma deturpação completa, moral, espiritual. Então o nosso desafio hoje é poder mostrar para as pessoas que existe um caminho. Porque no meio de tantos caminhos, as pessoas, você chegar e falar, não, existe um caminho que é mais seguro, que é esse. Então esse é um dos desafios maiores, é chegar. Mas o Evangelho continua tendo o mesmo poder e aonde ele chega, ele traz mudança. Os próximos projetos que eu tenho como ministério, como Missão Paz e Vida, é investir na educação. Inclusive aquele templo que você vê ali na esquina, um dos projetos meu é transformar numa escola e o terreno do lado ali uma área de lazer para as crianças. Então, já que nós temos a opção da tenda do lado que atende às nossas necessidades ali. Sim, eu vi que o senhor trouxe alguns livros. Fala um pouquinho para a gente sobre eles. Pois é, esses dois... você perguntou sobre a coluna, né, do jornal, né? Eu fui convidado, então, na época, até não me recordo exatamente quem foi, mas... E durante 4 anos eu escrevia uma coluna no jornal O Popular. Inclusive a gente tinha esses dias um treino ali no Mirante, os sessentões ali, vão jogar um futebol. Eu não cheguei lá ainda, mas eu estava lá e chegou uma pessoa e falou assim, pô, mas eu leio o jornal todo sábado e tem uma pessoa lá muito parecida com você que escreve. Falei, mas e aí, o que você acha do que ele escreve? É legal? Tá? Ele falou, não, é bom, tá, eu sempre leio. Eu falei, então sou eu, né? Tem que saber primeiro a opinião, né? E aí, então, o que eu tive a ideia? Eu juntei todas aquelas colunas, eu sou muito organizado, eu até queria te convidar para ir na minha casa um dia, você vai ver que eu tenho todos os sermões que eu preguei em toda a minha vida, são mais de 3.000 sermões manuscritos. Todos eles estão guardados e devidamente registrados. Então eu costumo guardar tudo. Então tudo que eu escrevia, eu comprava o jornal e tirava a minha parte e guardava. Tem uma pilha assim, né? E aí eu tive a inspiração de pegar essa matéria. Foi o livro mais fácil de escrever, porque ele estava pronto. Não precisou passar por análise nenhuma. Eu só peguei as matérias e escrevi um livro chamado Bispo Vilmar, O Popular. Mas é um trocadilho com o jornal, O Popular. Compilou todas isso, aí eu peguei todas as... Até não trouxe esse livro, mas esse é um deles. E esse livro aqui, que é o livro Fred e Eu, foi uma inspiração no livro Marley e Eu tinha um cachorro que eu sempre costumo falar que o cavalo e o cachorro são duas criações de Deus especial para o homem. Deus fez tudo e falou, vou fazer 2 agora para o homem, para a alegria do homem ser completa. Fez o cachorro e fez o cavalo, né? E o gaúcho ele fica aí no meio termo, ele não sabe se ele gosta mais do cavalo ou do cachorro, porque os dois são... E aí eu escrevi esse livro aqui, que foi... Eu tive uma história com o meu cachorro, que foi assim... Todo mundo tem, todo mundo tem um cachorrinho, tem uma história muito legal com ele, né? E aí eu resolvi fazer um livro
com lições de amor e fé. Então, cada aventura que eu fazia com o cachorro, eu peguei um texto bíblico e fiz uma aplicação na vida diária. Por isso chama Lições de Amor e Fé. E o segundo livro foi quando ele morreu, aí o fim de uma emocionante história. O primeiro fala sobre a vida e o segundo fala sobre a morte, porque nós temos que aprender a viver e temos que aprender a morrer. E a maioria das pessoas não sabe como morrer. Tem que fazer um curso de como morrer. Então aqui nesse livro, mais ou menos, eu mostro que existe uma vida depois da morte e a gente tem que se preparar para ela. É muito bonito. É um labrador, né? É um labrador, é. Agora, tem uma história de um outro livro, que esse livro tem muito a ver com você e com o seu abençoado pai. O ex-prefeito Carlos Nelson, um grande homem, um grande amigo meu, que é o livro A Glória da Cruz, que foi o livro que foi lançado no meu 10º sermão. 10º sermão. E ele estava lá. Isso. Eu o convidei, ele foi uma honra para mim poder tê-lo na plateia lá no meio da igreja. E depois eu resolvi fazer daquele sermão um livro. Então também chama-se A Glória da Cruz. E nesse livro seu pai estava presente, inclusive ele sempre fazia menções da mensagem que ele ouviu. Ele gostou muito da forma como eu coloquei a mensagem da cruz. Que muitas pessoas até fazem o sinal da cruz, mas não sabem exatamente por que foi necessário aquele sacrifício por nós. Né? Então esse é um livro bem importante. Também é o responsável por trazer para Mojimirim a Marcha para Jesus. Qual a importância desse evento para os cristãos? Sim, eu fui durante 12 anos presidente do Copan, Conselho de Pastores de Mojimirim. Atualmente o conselho está como que no pausa, tá pausa, né? Mas eu continuei como presidente da comissão da Marcha para Jesus, porque como era o conselho, quando eu tive a inspiração de trazer a Marcha para Jesus para Mojimirim, eu acoplei ao conselho, para que não fosse uma coisa do Vilmar, uma coisa da Missão Paz e Vida, embora eu estivesse à frente de todo o projeto, mas envolvendo todas as igrejas, que é a visão da marcha, envolver todas as pessoas da cidade, não só cristã e não só evangélico, mas todos que quiserem ter um dia importante. Então, nesse tempo, nós conseguimos trazer, e a visão da marcha, a importância da marcha, quando ela nasceu na Inglaterra em 87, pelo pastor George Foster e o cantor Graham Clendix, a ideia era ter, ainda não tinha esse nome, tinha um outro nome, Jesus Day, era o dia de Jesus. Então a ideia deles era que todo mundo naquele dia parasse para fazer orações ao ar livre, fora das 4 paredes da igreja. E quando isso chegou ao meu conhecimento, eu tinha essa visão inovadora de sair de dentro da igreja. O negócio de ficar só dentro da igreja, não se vai ficar na igreja esperando as pessoas, não, você tem que penetrar na sociedade, você tem que ir aonde as pessoas estão. E quando eu vi esse projeto, que logo se espalhou para o mundo todo, hoje a Marcha para Jesus ela é realizada em mais de 190 países. Inclusive até em Israel é feita a Marcha para Jesus, que não é um país essencialmente cristão, né? Embora o cristianismo nasceu ali. Mas é feito em mais de 190 países. A visão é ter um dia em que todos os cristãos, ou não, vão a um mesmo local para ter uma manifestação de paz, de alegria, de confraternização, de comunhão. E aí eu fiquei 10 anos, Alexandre, 10 anos eu fiquei indo para São Paulo, que é o único lugar que tinha Marcha para Jesus em São Paulo, que chegou em 93 pelo apóstolo Estevão Hernandes, da Igreja Renascer. Ele trouxe para o Brasil. E em 2003, depois de eu ter frequentado quase 10 anos, eu levava os jovens para lá. Você não imagina a luta que era sair com um ônibus de madrugada daqui, cuidar da galera, se perdia no meio daquela multidão, era milhões de pessoas. Em São Paulo a marcha reúne 3 milhões de pessoas. Claro que a mídia fala 200 mil, 500 mil, porque eles falam, eles dão o número deles. Mas quem já foi lá sabe o que é aquilo. Eu fui 10 anos. E numa dessas idas, em 2002, eu senti Deus falar comigo no meu coração. Eu estava andando, fazendo a marcha, eu senti Deus falando, essa é a última. Eu até pensei, até levei um choque, será que eu vou morrer, né? E ele falou, não, porque a partir do ano que vem você vai levar para Mojimirim.
E quando eu cheguei em Mogi, reuni os pastores que eu era o presidente, o pessoal falou assim, nós vamos passar vergonha aqui em Mogi Mirim, porque não vai ninguém, nós vamos passar vergonha. Eu lembro até a expressão que um dos pastores falou para mim, vai meia dúzia de gato pingado. Aí eu falei, olha, engoli em seco, né, tomei um chimarrão e falei assim, ó, eu sozinho vou levar 1.000 pessoas para a rua. Eu não tinha isso na igreja, não tinha 1.000 fiéis lá. Mas eu dei um passo de fé, né? Você tem que ter uma visão, né? Vamos trabalhar com um número de 1.000 pessoas. Isso foi em que ano, Vilmar? 2003. 2003 foi quando começou o primeiro ano. Eu tenho guardado capa do jornal Comarca e a manchete, até esqueci de trazer a manchete, eu sempre guardo para poder mostrar. Maior evento de rua da história de Mogi Mirim. Igreja Evangélica leva 3.000 pessoas para a rua, 2003. De lá para cá, só cresce esse número. Só cresce. E quais são os principais objetivos e motivação por trás da Marcha para Jesus? Pois é. Algumas pessoas perguntam por que em Mogi Mirim a marcha é a potência que é, e em outros lugares a marcha vai um ano, vai e depois para e some, engrena, né? Não engrena. Exatamente. Qual que é a motivação que eu tenho pessoalmente da marcha? Primeiro, zero interesse financeiro. Segundo, zero interesse político, vamos dizer assim, de partidos e tal. Então, o que acontece? Nós fazemos isso na raça, na vontade, na venda de camiseta, e uma vez eu fui buscar algum recurso na prefeitura com o seu pai, que era prefeito, era meu amigo, eu tinha acesso, e ele disse assim, Vilmar, nós não temos um mecanismo legal para que eu possa fazer isso. Falei, pô, se o Carlos Nelson não me deu verba, ninguém vai me dar mais, porque você não é meu amigo, poderia fazer isso e eu falei, bom, se não tem nada legal nisso, eu também não quero. E continuamos a amizade até hoje, né? Então, o que acontece? Existem lugares que a marcha teve vamos dizer assim, uma certa corrupção, vamos dizer, uma certa imperfeição no meio aí. Entrou interesse desse, interesse daquilo, não vai para frente, Deus não vai abençoar, porque se fosse, qual o objetivo? O objetivo não é levar Deus, não é levar Jesus, não é fazermos orações para que tenhamos uma cidade melhor. Então, quando a motivação é só essa, ela vai. Sim. E não só ela, mas qualquer coisa na vida. Quando você tem uma motivação de fazer para as pessoas, fazer para ajudar alguém, para mudar a vida de alguém, e esse é o nosso objetivo. A gente tem sete paradas, que a gente não pode também ficar atrapalhando o trânsito, e inclusive as marchas por aí são feitas de manhã. E eu fiz uma pesquisa antes de fazer isso. Você imagina 3.000 pessoas passando de manhã no centro da cidade num sábado. Você ia atrapalhar o trânsito, atrapalhar o comércio. E não é esse o objetivo, não é provocar ninguém, provocar nenhum tipo de... Outros fazem a marcha no dia de Corpus Christi, que é um feriado importante para a Igreja Católica. Isso também é uma coisa que, para quê? Se a gente pode fazer num outro dia. Então, hoje virou uma lei municipal, né? Em 2009 foi sancionada uma lei lá, que então já tem o dia, parece que é 60 dias depois da Páscoa, no primeiro sábado, então nunca vai bater com o feriado católico, né? Para não ter nenhum tipo de comentário, né? Então, até esse detalhe eu pensei. Então a gente faz às 2h da tarde, num sábado, que não tem ninguém na rua. E o que acontece? Nós vamos para a rua para fazer um único objetivo: orações em pontos que a gente acha importante numa cidade. Prefeitura, hospital, delegacia, a escola. É isso. Então... parabéns. E em edições anteriores, sim, qual aproximadamente o recorde de pessoas que você teve, que a Marcha para Jesus teve de participantes? Nós temos uma estimativa de 4.000 pessoas, que foi uma das maiores. Que foi ano passado, porque todo ano é um pouquinho maior. Esse ano nós temos a adesão, por exemplo, de algumas igrejas que nunca participaram. E uns 2, 3 meses antes eu vou nas igrejas, levo carta, levo cartaz, divulgo em rede social, tudo. E esse ano eu estou surpreendido porque nós vamos ter 8 bandas de Mogi Mirim musicais que vão tocar no evento. E sempre eram 4, 5, né? O pessoal que é a nossa igreja e mais alguns, né? Que a gente sempre investiu bastante nessa área da música. Nós vamos ter 8
8 bandas, né, que vão se apresentar antes do cantor principal, que é o Asaf Borba, do Ministério Life, que é uma figura mundialmente conhecida. E o evento, como o senhor bem disse, costuma reunir diversas denominações cristãs, né? Isso. Como é que a participação das outras igrejas, a participação no evento em si, na organização, como é que é isso? Olha, a participação é bem democrática, porque eu deixo que todos têm o mesmo privilégio e direitos que a Missão Paz e Vida, que é a organizadora da marcha. Porém, no grosso do trabalho, é a Missão Paz e Vida. A gente trabalha dia e noite. Essa semana, assim, a gente não para. É trio elétrico, é trenzinho, é jardineira, é jornal, é liberação de prefeitura, é documento, é uma loucura. Só que no dia, no trio elétrico, sobe todos os pastores, aí assim eu faço uma lista ali, são 7 pastor fala 5 minutos, mais 7 pastor ora 3 minutos, então todo mundo, o mesmo privilégio praticamente que eu tenho, eles têm, para que nós possamos trabalhar em unidade. Quando você quer trabalhar em unidade, você tem que ceder muita coisa, muito espaço. É um evento muito grande, né? Quais são os preparativos e as logísticas envolvidas, burocracia, inclusive, na realização da Marcha para Jesus nas ruas de Mojimirim? É muito grande. Nós temos que começar uns 4, 5 meses antes. E esse ano eu comecei, assim, em janeiro eu já comecei a me preparar, porque eu tenho uma inauguração grande no final do ano, que é a Comunidade Terapêutica Paz e Vida. Então eu estou com 2 eventos gigantes, fora tudo mais que envolve o dia a dia da igreja. Sim. Então, o que acontece? Nós temos que... Hoje é mais fácil, porque se você pega um telefone, você liga para o trio elétrico e fala, vai ser tal dia. Você liga para o palco tal dia, você liga para o som tal dia. Então, hoje eu já tenho os caminhos abertos. Então, é um pouco mais fácil, né? Eu tenho o apoio sempre do Moacir, que me ajuda nessa parte de prefeitura, ele está ali dentro, então, documentação. Mas, assim, essa última semana... Aí liga guarda municipal, aí liga o pessoal da liberação das barracas de alimentação, cultura, é uma burocracia grande. E como a gente já tem os caminhos, hoje é um pouco mais fácil, mas mesmo assim envolve um grande... A venda de camisetas também é um trabalho muito árduo. É um projeto que já tem uma certa maturidade, né? Já tem os caminhos, isso, todos os procedimentos, já fica uma coisa mais... fluida, né, de se fazer. Você fez uma leitura correta, agora já está mais madura, então a gente consegue... E qual que é a expectativa que o senhor tem para a participação das pessoas na marcha desse ano? Olha, um pouco maior do que o ano passado. Nós temos uma expectativa boa, nós vamos ter, para você ter uma ideia, 10 tendas de alimentação ali, todas diferenciadas, nenhum produto repetido. Que isso também é feito em reunião, eu faço uma reunião bem antes, então, para que todos possam também, a igreja lá está construindo uma área lá e que está precisando de recursos, então ele vai lá, ele paga uma taxinha simbólica para a marcha, uma coisa irrisória, e ele vende horrores ali, ele vende muito, então ali é bastante trabalho, né? Aí tem o pastel, tem o cachorro-quente, tem o lanche de pernil, então vai ter uma diversidade de coisas lá muito boas. Na visão do senhor, quais são os impactos que a Marcha para Jesus traz para a comunidade de Mojimirim? Eu vou te dar só um exemplo aqui, eu não sei se eu peguei aqui, ó. Nós temos uma palmilha, né? Que a palmilha chama-se palmilha profética. Esse é só um pequeno exemplo. A gente distribui no dia para a pessoa com caneta, para a pessoa escrever atrás os alvos de vida que ela tem. Propósitos de estudar, se formar, ter uma família. O meu já está ali atrás, pode até ler, não tem problema nenhum. Conclusão do Centro de Recuperação em novembro. Já vou marchar com ele. São as metas. As minhas metas, né? As minhas metas são... Então, a gente vê pessoas testemunhando coisas assim incríveis. Pessoas que foi curada durante a marcha, que tem orações para cura física, de enfermidades. Quando a gente para ali na frente da Santa Casa, é uma emoção, é um momento assim... E é uma mensagem, deixa eu só ler a mensagem que tem à frente da palmilha. Sim, não dá para descrever a emoção que é ali. A gente deixa o som bem baixinho,
claro, para não atrapalhar. Sim. Sai todo, médicos, enfermeiros, só não sai os pacientes que estão na campo, que não dá. E é uma mensagem muito bonita, né? Todo lugar que pisar a planta do teu pé, vou-lo tenho dado. É uma mensagem de Deus para Josué, o sucessor de Moisés. Marche pela sua vitória. Então, pois é. Muito... Pessoalmente, cada um vai ter o seu alvo principal pessoal, mas isso seria egoísmo se fosse só eu procurar ter algo para mim. Então, quando a gente para nesses lugares todos, nós oramos pela cidade. Nós oramos por uma melhoria na prefeitura, uma melhoria E esse ano tem algo também muito importante. Eu vejo que o senhor é um gaúcho raiz, né? Pois é. Chimarrão tá aí. Nós tivemos, infelizmente, esse episódio da natureza com nossos irmãos do Rio Grande do Sul, né? Uhum. Qual a mensagem que o senhor tem, o senhor gaúcho, familiares lá? Como que o senhor... Olha, você está no espírito da marcha, viu, Alexandre? Esse ano eu já tenho pronto o cronograma que vai no trio elétrico em cima. Então tem lá a parada na escola, na prefeitura. Vai ter um momento que eu não sei aonde que Deus vai nos levar, que vai ter uma parada especial para a gente fazer um minuto de silêncio pelas vítimas que morreram. E aí eu vou colocar o meu chapéu de gaúcho, meu lenço de gaúcho, chimarrão, a bandeira do Rio Grande do Sul, chimarrão, e nós vamos fazer uma oração ali especificamente para o Rio Grande do Sul, que é o meu estado. Então vai ter esse momento. E a mensagem que nós temos para eles é: o povo gaúcho em si é um povo muito aguerrido, eles vão se levantar. Não vai ser nada fácil, porque quase 90% do estado foi atingido, né? Mas a gente acredita que, com fé em Deus, eles vão conseguir dar a volta por cima aí. É um momento espiritual muito importante, né? Da gente estar junto com nossos irmãos. É muito importante, tanto com doações quanto com orações e torcer, né? Porque, infelizmente, tem alguns comentários na internet que você vê o pessoal até desejando que as pessoas continuem morrendo, né? Mas graças a Deus é a minoria, lógico, é a minoria. Com relação à marcha, conta pra gente onde ela começa, onde ela termina, qual é o roteiro. Sim. Nós vamos começar, na verdade, na sexta-feira de noite. É um grupo de intercessores que vão estar ali para orar. A gente vai fazer uma oração no local, pedindo a bênção de Deus. E teremos as camisetas aí também, que tem aquele brasileiro, deixa tudo para a última hora, corre lá para comprar a camiseta. Então fica lá uma banquinha lá com a camiseta. E eu, pessoalmente, faço a marcha um dia antes, a pé. O mesmo percurso que vai fazer no outro dia, um dia antes eu faço a pé. No começo eu não contava para ninguém, eu ia sozinho, saía do local, fazia certinho e voltava. Hoje já tem algumas pessoas que me acompanham, então eu faço exatamente na sexta. De manhã, no sábado, nós já estamos montando toda a logística ali, e som, e palco e tudo. 2h, concentração, o pessoal começa a chegar, a gente começa a distribuir balões. Chegar no espaço cidadão. No espaço, balões, bandeirinha. O pessoal, é um dia de alegria, de cores, de brincadeiras, de abraços e de festa. E às 3h a gente começa já a dar os comandos ali, como é que vai ser, o trio elétrico começa a chegar, nós temos uma jardineira que leva os idosos e um trenzinho que leva as crianças. Então fica tudo aí um atrás do outro. E 4h em ponto, com pontualidade, não é 4h01, não é 3h59, é 4h. Eu tenho que sair porque eu tenho que chegar às 18h ali, então tudo é muito programado. Eu não posso chegar depois, porque se eu chegar depois não dá tempo de pôr as bandas para tocar em 2h e o cantor principal depois, não pode passar muito depois das 10 também, né? Então esse é o programa, sai às 4h, é a marcha, propriamente dita, a marcha é 4h. Aí qual é o roteiro dela? Aí o roteiro, a gente passa ali na frente do Correio, na José Bonifácio, entramos pela Imaculada ali, aí a primeira parada, no Correio, onde a gente tem uma reflexão sobre a carta de Deus para a humanidade, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Chegamos na escola, a mensagem é oração para uma educação melhor no país, oramos por professores, pelo Ministério da Educação e tudo. Sobe a rua da prefeitura, para um pouquinho, faz uma oração pelo governo do Brasil e eleições e tudo.
para no centro, onde a gente vai apresentar uma dança, uma coreografia com dança com os jovens. Já é ensaiado antes, eles vão tomar a praça aí e vão fazer uma coreografia. Subimos a rua do Jardim Velho, paramos na frente da igreja presbiteriana, 5 minutinhos ali para fazer uma oração pelos cristãos ali. Cada ponto representa alguma coisa. Santa Casa, oramos pelos doentes ali, que estão ali, pela saúde no Brasil. Descemos a rua ali da delegacia, oramos pela segurança no país e voltamos no Espaço Cidadão, onde a festa... A festa continua. A festa continua. E está todo mundo convidado para a festa. Vai ser muito legal, vai ser incrível. Tem camiseta à venda ainda? Tem camiseta à venda. Quem tiver... Tem sim. Tá. Qual é a mensagem central que o senhor gostaria de transmitir para a comunidade cristã no trabalho da Missão Paz e Vida? Basicamente, o ser humano foi criado para viver em família. A mensagem é: cuidemos de nossa família. Jesus falou que 2 homens foram construir 2 casas. Uma foi construída na areia, dentro de um contexto que estava de deserto. E a outra foi construída sobre a rocha. Veio ventos, veio chuvas, veio enchente. A que estava construída na areia caiu, e tem um detalhe, fala assim, a Bíblia fala, e grande foi a sua queda. E a outra, veio também o vento, veio a enchente, veio tudo, e ela não caiu porque estava na rocha. Jesus, obviamente, usou uma parábola ali, uma alegoria, para dizer que a nossa vida tem que estar construída em cima de um alicerce, de um fundamento. Esse fundamento é a nossa origem é Deus. Nós viemos dele e voltaremos para ele. E esse tempo que ele nos deu, ele espera que a gente se lembre dele. Que como o bom filho fique na casa, não faça como aquele filho da outra história que foi embora. E quando ele sai da casa, ele encontra o quê? Ele encontra as ilusões do mundo e vive dissolutamente, se perde. É a história do ser humano. Se nós ficamos na casa, na presença de Deus, vivendo para Ele, lembrando que Ele existe e que Ele nos abençoe, nos dá tudo, que não somos nada sem Ele, nós vamos construir nossa vida em cima desse alicerce. E quando vierem os mesmos problemas que qualquer pessoa enfrenta, que o cristão tem os mesmos problemas que o ateu, e o ateu tem os mesmos problemas que o cristão. Nós vivemos no mesmo lugar, na mesma terra, mesma água, mesmo sol, mesma chuva. Só que o cristão, ele está na rocha, que é Cristo, e ele tem como enfrentar esses momentos sem cair. E se ele cair, a própria Bíblia diz que há essa possibilidade, ele se reconstrói, porque o fundamento da fé é firme. Essa Vilmar, é a mensagem. Eu queria agradecê-lo por esse tempo, nesse momento que está uma correria, né, por causa da proximidade da Marcha para Jesus. Então, agradecer essa possibilidade de tê-lo aqui conosco no podcast Isso Que Importa, aqui da Rádio Nova Onda FM, e desejar que tanto a Marcha para Jesus como a Missão Paz e Vida continue próspera. Obrigado. Inclusive o projeto que você está desenvolvendo também, que seja muito próspero. Muito obrigado. Então, e o senhor pode contar com o podcast O Que Importa, com a Rádio Nova Onda, sempre de portas abertas para trazer a mensagem da Missão Paz e Vida. Eu agradeço demais também essa oportunidade. Para mim foi importante essa oportunidade, esse espaço que você abriu aqui para a gente poder divulgar, né? Não somente os 36 anos, que não é uma vida, né? É uma vida. É uma vida de labuta aí, cuidando de vidas, e também por esse evento que está vindo aí na frente, que é muito importante para a cidade, né? Temos um evento nesse nível também. A cidade tem tanto evento, tanta coisa, por que não tem um evento espiritual também, que vai falar de coisas eternas, né? Isso. Então agradeço também a oportunidade de estar com você aqui, e para finalizar bem essa história, e esse momento eu quero te oferecer um chimarrão. Quando um gaúcho oferece um chimarrão para alguém, é sinal de amizade, de respeito e consideração. Muito obrigado. Obrigado. Esse foi mais um podcast Isso Que Importa, aqui da Rádio Nova Onda FM. Hoje nós falamos com o apóstolo Vilmar da Campo, da Missão Paz e Vida, que completa esse ano 36 anos, e da Marcha para Jesus, que ocorre dia 1º de junho. Um grande abraço.